Seres de outros mundos pareceriam conosco ou seriam espantosamente diferentes? Eu vou contar uma história sobre uma pequena frase na música da vida na Terra. Na história dos humanos, no século XII, o Japão era governado por um clã de guerreiros chamado os Reikis. O líder nominal dos Reikis, o imperador do Japão, era um garoto de 7 anos chamado Antoku. A sua guardiã era sua avó, Lady Nii. Os Reikis se envolveram em uma guerra longa e sangrenta com um outro clã samurai, os Genjis. Cada um deles afirmava uma reivindicação ancestral superior ao trono imperial. O encontro decisivo ocorreu em Dano-ura, no Mar do Japão, em 24 de abril do ano de 1185. Os Reikis estavam em número bastante inferior e suas táticas tinham sido descobertas. Com a causa claramente perdida, os guerreiros Reikis sobreviventes se lançaram ao mar e se afogaram.
a avó do imperador, Lady Ni, decidiu que eles não seriam capturados pelo inimigo. O que aconteceu depois está contado em A História dos Reis. O jovem imperador perguntou a Lady Ni: "Para onde você vai me levar?" Ela virou-se para o jovem soberano com as lágrimas escorrendo pelas faces e o confortou. Cego pelas lágrimas, o soberano criança juntou as suas lindas mãozinhas. Ele virou-se primeiro para leste, para despedir-se do deus de Ise, e depois para oeste, para fazer o Nembutsu, uma prece para Amida Buda. Lady Ni o tomou nos braços e, com as palavras "Nas profundezas do oceano está nossa capital", finalmente afundou com ele nas ondas. A destruição da frota de batalha dos Reis em Dan-no-ura marcou o fim de 30 anos de governo do clã. Quase todos os reis desapareceram da história. Apenas 43 reis sobreviveram, todos mulheres. Essas antigas damas de companhia da corte imperial foram reduzidas a vendedoras de flores e obrigadas a prestar outros favores aos pescadores próximos à cena da batalha. Essas mulheres e seus filhos com os pescadores realizaram um festival para comemorar a batalha. Até hoje, todo ano, em 24 de abril, seus descendentes vão ao santuário Akama, que contém o mausoléu do afogado imperador de 7 anos de idade, Antoku. Lá, eles conduzem uma cerimônia de recordação pela vida e morte dos guerreiros reis. Mas há um estranho pós-escrito para esta história. Os pescadores dizem que o samurai Reiki ainda vagueia pelo fundo do mar do Japão na forma de caranguejos. Foram encontrados caranguejos com marcas curiosas nas costas, padrões que lembram um rosto humano com um aspecto agressivo de um guerreiro samurai do Japão medieval. Esses caranguejos reikis, quando apanhados, não são comidos. São devolvidos ao mar em comemoração aos tristes eventos da Batalha de Dan-no-ura. Esta lenda levanta um problema instigante. Como é possível que o rosto de um guerreiro fique marcado na carapaça de um caranguejo japonês? Como pode ser? A resposta parece ser que os humanos fizeram esse rosto. Mas como? Como muitos outros aspectos, os padrões nas costas ou carapaça deste caranguejo são herdados. Mas entre os caranguejos, assim como entre os humanos, há muitas linhas diferentes de hereditariedade. Mas apenas suponham, por acaso, que entre os ancestrais distantes deste caranguejo havia um que parecia só um pouquinho com um rosto humano. Muito antes da batalha, os pescadores podem ter ficado relutantes em comer um caranguejo com um rosto humano. Ao jogá-lo de volta ao mar, eles deram início a um processo de seleção. Se você é um caranguejo e a sua carapaça é apenas comum, os humanos vão comê-lo. Mas se você parece um pouco com o rosto, eles vão jogá-lo de volta e você vai poder ter muitos caranguejinhos que vão parecer com você.
Ao se passarem muitas gerações de caranguejos e de pescadores, os caranguejos com padrões que pareciam um rosto samurai sobreviveram preferencialmente até finalmente ser produzido não apenas um rosto humano, não apenas um rosto japonês, mas de fato um guerreiro samurai. Nada disso tem a ver com o que os caranguejos poderiam querer. A seleção é imposta pelo lado de fora. Quanto mais você parece um samurai, melhores são suas chances de sobrevivência. Finalmente, há muitos caranguejos que parecem guerreiros samurais. Este processo se chama seleção artificial. No caso do caranguejo reiki, ele é levado a cabo de modo mais ou menos consciente pelos pescadores e com certeza sem qualquer contemplação séria dos caranguejos. Os humanos, há milhares de anos, vêm selecionando deliberadamente que plantas e animais devem viver. Estamos cercados por animais, frutas e legumes domésticos e de fazenda. De onde eles vêm? Eles já viveram livremente em sua forma atual na natureza e depois foram induzidos a adotar uma vida menos árdua na fazenda? Não. Eles são, quase todos, feitos por nós. A essência da seleção artificial para um cavalo ou uma vaca, um grão de arroz ou um caranguejo reiki é esta. Muitas características são herdadas, elas realmente se reproduzem. Os humanos encorajam a reprodução de algumas variedades e desencorajam a reprodução de outras. A variedade selecionada finalmente torna-se abundante. A variedade não selecionada torna-se rara, talvez extinta. Mas se a seleção artificial faz tais mudanças em apenas poucos milhares de anos, do que a seleção natural, trabalhando por bilhões de anos, seria capaz? A resposta é toda a beleza e diversidade do mundo biológico. Que a vida evoluiu através dos anos está claro pelas mudanças que fazemos nos animais e vegetais, mas também pelos registros nas rochas. A evidência fóssil nos fala de modo não ambíguo de criaturas que já estiveram presentes em grandes números e que agora desapareceram de vez. Há muito mais espécies que se tornaram extintas do que as que existem hoje. Elas são as experiências terminadas da evolução. Este mocinho, por exemplo, é um trilobita. Eles apareceram há 600 milhões de anos, existiram por 300 milhões de anos, desapareceram todos, não sobrou nenhum. Mas nessas rochas antigas não há fósseis de pessoas ou de gado. Nós só evoluímos recentemente. A evolução é um fato e não uma teoria. Ela acontece mesmo. Que o mecanismo da evolução é a seleção natural foi a grande descoberta de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Funciona do seguinte modo. A natureza é prolífica. Há muito mais criaturas que nascem do que podem possivelmente sobreviver. Então, essas variedades que são acidentalmente menos adaptáveis não sobrevivem, ou pelo menos deixam poucas crias. Agora, as mutações, mudanças repentinas na hereditariedade são passadas adiante, se reproduzem. O meio ambiente seleciona essas mutações ocasionais que ampliam a sobrevivência e as séries resultantes de mudanças lentas na natureza dos seres vivos são a origem de novas espécies. Bom, muita gente ficou escandalizada com as ideias da evolução e da seleção natural. Os nossos ancestrais olharam a complexidade e a beleza da vida e viram evidências de um grande projetista. O organismo mais simples é uma máquina muito mais complexa do que o mais fino relógio de bolso. E mesmo assim, os relógios de bolso não se montam sozinhos, espontaneamente, e nem evoluem sozinhos, em estágios lentos de, digamos, relógios avós. Um relógio precisa de um relojoeiro.
Então, parecia não haver um meio através do qual os átomos poderiam ficar juntos espontaneamente e criar, digamos, um dente de leão. A ideia de um projetista é interessante, uma explicação totalmente humana do mundo biológico. Mas como Darwin e Wallace mostraram, há um outro jeito, igualmente humano e muito mais convincente. A seleção natural, que faz a música da vida mais bonita com o passar das eras. Para entender a passagem das eras, nós comprimimos todo o tempo em um único ano cósmico, com o Big Bang em 1º de janeiro. Cada mês aqui representa um pouco mais de 1 bilhão de anos. A Terra só se formou quando se passaram 2/3 do ano cósmico. O nosso entendimento da história da vida é muito recente. Ocupa apenas os últimos segundos de 31 de dezembro, aquele pequeno ponto branco abaixo à direita no calendário cósmico. O que aconteceu na Terra pode ser mais ou menos típico da evolução da vida em muitos mundos, mas, em seus detalhes, a história da vida na Terra é provavelmente única em toda a galáxia Via Láctea. Os segredos da evolução são tempo e morte. Tempo para a lenta acumulação das mutações favoráveis e morte para dar lugar a novas espécies. A vida na Terra surgiu em setembro no calendário cósmico, quando nosso mundo, ainda violentamente machucado e cheio de crateras por sua origem violenta, podia parecer um pouco com a Lua. A Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. No calendário cósmico, ela se condensou de gás e poeira interestelares por volta de 14 de setembro. Sabemos pelo registro fóssil que a origem da vida aconteceu logo depois, talvez por volta de 25 de setembro, mais ou menos. Provavelmente em lagos e oceanos da Terra primitiva. As primeiras coisas vivas não eram tão complexas quanto um organismo unicelular, que já é uma forma bem sofisticada de vida. Não, os primeiros agitos de vida eram muito mais humildes e aconteceram no nível molecular. Naqueles dias iniciais, os raios e a luz ultravioleta do Sol estavam quebrando as moléculas simples ricas em hidrogênio na atmosfera primitiva e os fragmentos das moléculas se recombinaram espontaneamente em moléculas cada vez mais complexas. Os produtos desta química primitiva foram dissolvidos nos oceanos, formando um tipo de sopa orgânica com um aumento gradual de complexidade, até que, um dia, acidentalmente, surgiu uma molécula que era capaz de fazer cópias grosseiras de si mesma, usando como blocos de montar as outras moléculas da sopa. Isso foi o ancestral do DNA, a molécula mestra da vida na Terra. Ela é feita de 4 partes moleculares diferentes chamadas nucleotídeos que constituem as 4 letras do código genético, a linguagem da hereditariedade. Cada um dos nucleotídeos, os degraus na escada do DNA, é de uma cor diferente neste modelo. As instruções passadas são diferentes para organismos diferentes, por isso organismos diferentes são diferentes. Bom, uma mutação é uma mudança de um nucleotídeo, uma escrita errada das instruções genéticas. A maioria das mutações escreve bobagens genéticas, como era de se esperar, porque são aleatórias. São inofensivas para a próxima geração. Mas pouquíssimas, acidentalmente, fazem mais sentido do que as instruções originais e ajudam a evolução da vida. O DNA é aproximadamente 1 bilhão de vezes menor do que vemos aqui. Na verdade, cada uma destas coisas que parecem um pedaço de fruta é um átomo. Sem as ferramentas da ciência, a maquinaria da vida seria invisível. Há 4 bilhões de anos, os ancestrais do DNA competiam pelos blocos de montar moleculares e deixavam cópias grosseiras de si mesmos. Não havia predadores. A matéria da vida estava em toda parte. Então, os oceanos e as poças turvas que enchiam as crateras eram para essas moléculas um jardim do Éden. Com a reprodução, mutação e seleção natural, a evolução das moléculas vivas estava acontecendo. Variedades com funções especializadas se uniram, formando um coletivo. A primeira célula.
A sopa orgânica finalmente devorou a si mesma. Mas nessa época, as plantas tinham evoluído, capazes de usar a luz do sol para fazer seus próprios blocos de montar. Elas deixaram as águas verdes. Um grande número de plantas unicelulares se uniu, os primeiros organismos multicelulares. Igualmente importante foi a invenção, só acontecida em novembro, do sexo. Ele foi descoberto por acaso pelos micróbios. Em 1º de dezembro, as plantas verdes tinham liberado grandes quantidades de oxigênio e nitrogênio na atmosfera. O céu é feito pela vida. E então, de repente, em 15 de dezembro, houve uma enorme proliferação de novas formas de vida, um fato chamado de explosão cambriana. Sabemos pelo registro fóssil que a vida surgiu logo depois da formação da Terra, sugerindo que a origem da vida pode ser um processo químico inevitável em incontáveis planetas como a Terra através do cosmo. Mas na Terra, em quase 4 bilhões de anos, a vida não avançou além das algas. Então, talvez formas mais complexas de vida sejam mais difíceis de evoluir, mais difíceis do que a própria origem da vida. Se isto está certo, os planetas da galáxia podem estar cheios de micro-organismos, mas grandes animais, vegetais e seres pensantes podem ser comparativamente raros. Em 18 de dezembro, havia vastas multidões de trilobitas se alimentando do fundo do oceano e criaturas em forma de lula com suas conchas multicoloridas estavam por toda parte. Nós sabemos o bastante para esboçar alguns detalhes subsequentes. Os primeiros peixes e os primeiros vertebrados apareceram em 19 de dezembro. As plantas começaram a colonizar a Terra em 20 de dezembro. Os primeiros insetos alados voaram em 22 de dezembro. E nesta data também apareceram os primeiros anfíbios, criaturas como os peixes dipnoicos, capazes de sobreviver tanto na terra quanto na água. Os nossos ancestrais diretos agora estavam deixando os oceanos para trás. As primeiras árvores e os primeiros répteis evoluíram em 23 de dezembro, 2 desenvolvimentos evolutivos surpreendentes. Nós somos descendentes de alguns desses répteis. Os dinossauros apareceram na noite de Natal. Havia muitos tipos diferentes de dinossauros. A Terra já foi o planeta deles. Muitos andavam eretos e tinham inteligência considerável. Grandes lagartos colidiam violentamente e retumbavam pelas selvas fumegantes. Sem ser notada pelos dinossauros, uma nova criatura, cujos filhotes nasciam vivos e indefesos, estava fazendo sua tímida estreia. Os primeiros mamíferos surgiram em 26 de dezembro. As primeiras aves, no dia seguinte. Mas os dinossauros ainda dominavam o planeta. E então, de repente, sem aviso, por todo o planeta, de uma vez, os dinossauros morreram. A causa é desconhecida, mas a lição é clara. Ficar 160 milhões de anos em um planeta não é garantia de sobrevivência. Os dinossauros pereceram por volta da época da primeira flor. Em 30 de dezembro, as primeiras criaturas que pareciam pouco humanas evoluíram acompanhadas de um aumento espetacular no tamanho de seus cérebros. E então, na noite do último dia do último mês, há apenas poucos milhões de anos, os primeiros humanos de verdade ocuparam seu lugar no calendário cósmico. O registro escrito da história humana ocupa apenas os últimos 10 segundos do ano cósmico. Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula.
As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas, com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubos-ocos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreias. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar.
Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos. Estas são algumas das coisas que as moléculas fazem depois de 4 bilhões de anos de evolução. Nós, às vezes, representamos a evolução como as ramificações sempre crescentes de algum tronco original, com cada ramo aparado e cortado pela seleção natural. Cada planta e animal vivos hoje tem uma história tão antiga e ilustre quanto a nossa. Os humanos ficam em um ramo, mas agora nós afetamos o futuro de cada ramo desta árvore de 4 bilhões de anos de idade. Que encantadoras são as árvores! A espécie humana cresceu nelas e à volta delas. Nós temos uma afinidade natural com as árvores. As árvores fazem a fotossíntese, elas colhem a luz do sol, elas competem pelos favores do sol. Veja aquelas duas árvores ali, empurrando e abrindo caminho para ter a luz do sol, mas com graça e com uma lentidão espantosa. Entre os organismos da Terra. Algumas são muito aparentes, como, por exemplo, o uso do número 5. Os humanos têm 5 grandes projeções do corpo, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Os patos também, embora as funções de suas projeções do corpo não sejam as mesmas. O polvo ou um centípede tem um plano diferente, e um ser de outro planeta pode ser ainda mais estranho. Estas semelhanças familiares continuam em um nível muito mais profundo quando vamos para a base molecular da vida.
Existem dezenas de bilhões de tipos diferentes de moléculas orgânicas. Apesar disso, apenas cerca de 50 são usadas no mecanismo essencial da vida. As mesmas 50 usadas de novo, engenhosamente, para funções diferentes em cada ser vivo. E quando vamos ao núcleo da vida na Terra, as proteínas que controlam a química da célula, a espiral ou a hélice de ácidos nucleicos que levam à informação hereditária, descobrimos que essas moléculas são absolutamente idênticas em todas as plantas e animais do nosso planeta. Este carvalho e eu somos feitos das mesmas coisas. Se voltarmos o suficiente, descobriremos que temos um ancestral comum, por isso nossa química é tão parecida. Faremos uma viagem para examinar essa base comum de vida, uma viagem para investigar o mecanismo molecular no coração da vida na Terra, uma jornada ao núcleo da célula. Precisamos de uma célula. Eu tenho trilhões, posso me dar ao luxo de doar algumas. Vejam. O ato casual de furar um dedo é um evento de certa magnitude na escala do muito pequeno. Milhões de células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos, são desviadas de suas rotas normais. Mas a maioria continua a circular pelo corpo, levando suas cargas de oxigênio até os pontos mais remotos. Nós entraremos na célula viva, um reino, ao seu modo, tão complexo e lindo quanto o reino das galáxias e estrelas. Entre os muitos glóbulos vermelhos, encontramos uma célula branca do sangue, o glóbulo branco ou linfócito, cujo trabalho é me proteger contra os micróbios invasores. Ela produz anticorpos em sua superfície sulcada, mas seu interior é como o de muitas células. Atravessando a membrana, nos encontramos dentro da célula. Aqui, cada estrutura tem sua função. Essas bolhas verde escuras são fábricas onde as células mensageiras estão ocupadas construindo as enzimas que controlam a química da célula. As mensageiras foram instruídas e despachadas do núcleo, o coração e o cérebro da célula. Todas as instruções de como fazer a célula trabalhar e de como fazer outra estão escondidas aí dentro. Achamos um túnel, um poro nuclear, um acesso para o mais sagrado dos santuários biológicos. Esses colares, esses filamentos complexamente anelados e enrolados são ácidos nucleicos, o DNA. Tudo o que você precisa saber sobre como fazer um ser humano está codificado na linguagem da vida, na molécula de DNA. Esta é a hélice dupla do DNA. Uma máquina com cerca de 100 bilhões de partes móveis chamadas átomos. Há tantos átomos em uma molécula de DNA como há estrelas em uma galáxia típica. A sequência de nucleotídeos, aqui bastante coloridos, é tudo o que é passado de geração a geração. Mude a ordem dos nucleotídeos e você mudará as instruções genéticas. O DNA deve se reproduzir com extrema fidelidade. A reprodução de uma molécula de DNA começa com a separação das duas hélices. Isto é conseguido por uma enzima desembaraçante. Como uma ferramenta de precisão, esta enzima, mostrada em azul, rompe as ligações químicas que conectam os nucleotídeos e unem as duas hélices do DNA. A enzima desce pela molécula, abrindo o DNA no caminho. Cada hélice copia a outra, supervisionada por enzimas especiais.
A sopa orgânica dentro do núcleo contém muitos nucleotídeos livres. A enzima reconhece um nucleotídeo que se aproxima e o empurra para o lugar, reproduzindo mais um degrau na hélice dupla. Quando o DNA está se duplicando em uma de suas células, algumas dezenas de nucleotídeos são adicionados a cada segundo. Milhares dessas enzimas podem trabalhar em uma certa molécula de DNA. Quando um nucleotídeo que chega não se encaixa, a enzima o joga fora. Nós chamamos isto de revisão. Nas raras ocasiões de erro de revisão, o nucleotídeo errado é juntado e uma pequena mudança aleatória foi feita nas instruções genéticas. Ocorreu uma mutação. A enzima é uma molécula muito pequena, mas pega os nucleotídeos e os monta na ordem certa. Ela sabe fazer a revisão. É a responsável do modo mais fundamental para a reprodução de cada célula e de cada ser vivo na Terra. Essa enzima e o próprio DNA são máquinas moleculares com poderes incríveis. Dentro de cada ser vivo, as máquinas moleculares estão ocupadas fazendo com que os ácidos nucleicos continuem a se reproduzir. O menor corte na minha pele faz soar um alarme local e o sangue tece uma rede complexa de fibras fortes para formar um coágulo e estancar o fluxo de sangue. Há um equilíbrio muito delicado aqui. Muita coagulação e sua corrente sanguínea irá se solidificar. Pouca coagulação e você vai sangrar até morrer com o menor arranhão. O equilíbrio é controlado por enzimas instruídas pelo DNA. Aqui embaixo também há um tipo de esquadrão de saneamento composto por glóbulos brancos que entra em ação, circunda as bactérias invasoras e as consome vorazmente. Esta operação de limpeza é uma outra parte do processo de cura, de novo controlada pelo DNA. Estas células são partes de nós, mas parecem alienígenas. Dentro de cada uma delas, dentro de cada célula, há máquinas moleculares singularmente desenvolvidas. Ácidos nucleicos, enzimas, a arquitetura da célula. Cada célula é um triunfo da seleção natural. E nós somos feitos de trilhões de células. Somos, cada um de nós, uma multidão. Dentro de nós há um pequeno universo. O DNA humano é uma escada enrolada com bilhões de nucleotídeos. Muitas das combinações possíveis são tolices, ou seja, elas se traduzem em proteínas que não têm função útil, seja lá qual for. Apenas umas poucas moléculas de ácido nucleico, comparativamente, são boas para formas de vida tão complicadas quanto nós. Mas, mesmo assim, o número de modos úteis de montar ácidos nucleicos é espantosamente grande. Ele provavelmente é maior que o total de átomos no universo. Isto quer dizer que o número de tipos possíveis de seres humanos é imensamente maior do que o número de seres vivos que já apareceu. Este potencial inexplorado da espécie humana é imenso. Deve haver meios de montar ácidos nucleicos que vão funcionar bem melhor por qualquer critério que você queira escolher do que as instruções hereditárias de qualquer ser humano que já apareceu. Felizmente, não sabemos, ou pelo menos ainda não sabemos, como montar sequências alternativas de nucleotídeos para fazer tipos alternativos de seres humanos. Mas no futuro poderemos ser capazes de juntar nucleotídeos em qualquer sequência desejada para produzir quaisquer características humanas desejáveis. Uma perspectiva
inquietante e impressionante. Nós, seres humanos, não parecemos muito com uma árvore. Nós, com certeza, vemos o mundo de um modo diferente do das árvores. Mas lá no fundo, no coração molecular da vida, somos essencialmente idênticos às árvores. Ambos usamos ácidos nucleicos como um material hereditário. Ambos usamos proteínas como enzimas para controlar a química da célula. E, o mais significativo, ambos usamos um livro de códigos idênticos para traduzir a informação de ácido nucleico em informação de proteína. Qualquer árvore poderia ler o meu código genético. Como surgiram essas similaridades espantosas? Por que nós somos primos das árvores? A vida em algum outro planeta usa proteínas, as mesmas proteínas, os mesmos ácidos nucleicos, o mesmo código genético? A explicação usual é de que somos, todos nós, árvores e pessoas, peixes, mofo de lodo, bactéria, todos descendemos de um único exemplo comum da origem da vida há 4 bilhões de anos, nos dias iniciais do nosso planeta. Mas como as moléculas da vida surgiram? Em um laboratório na Universidade de Cornell, nós misturamos os gases e águas da Terra primitiva. Fornecemos alguma energia e vimos se poderíamos fazer o material da vida. Mas de que era feita a atmosfera inicial? De ar comum? Se começarmos com nossa atmosfera atual, a experiência é um completo fracasso. Em vez de fazer proteínas e ácidos nucleicos, só conseguimos fazer nevoeiro e fumaça. Um passo para trás. Por que uma experiência assim não dá certo? Porque o ar de hoje contém oxigênio molecular. Mas o oxigênio é feito pelas plantas. É muito óbvio que não havia plantas antes da origem da vida. Não devemos usar oxigênio em nossas experiências porque não havia qualquer oxigênio na atmosfera terrestre. Isto é perfeitamente razoável porque o cosmos é feito em sua maior parte de hidrogênio que devora o oxigênio. A baixa gravidade da Terra permitiu que a maior parte do nosso gás hidrogênio original fugisse para o espaço. Não sobrou quase nenhum. Mas há 4 bilhões de anos, a nossa atmosfera era cheia de gases ricos em hidrogênio, metano, amônia, vapor d'água. São estes gases que devemos usar. Tomando grande cuidado para assegurar a pureza desses gases, o meu colega Bishun Kare os bombeia dos frascos que os contêm. Uma experiência assim foi realizada pela primeira vez por Stanley Miller e Harold Urey na década de 50. Os gases iniciais são agora introduzidos em um vaso de grande reação. Podemos irradiar luz ultravioleta nesta mistura, simulando o Sol inicial. Mas nesta experiência, os gases serão inflamados, como a atmosfera primitiva.
e no fim da experiência teve alguma coisa que saísse rastejando do frasco. Ainda há muita coisa para ser entendida sobre a origem da vida, incluindo a origem do código genético. Mas só estamos fazendo estas experiências há 30 anos. A natureza começou 4 bilhões de anos antes. Incidentalmente, não há nada em tais experiências que seja único na Terra. Os gases com os quais começamos, as fontes de energia que usamos, são amplamente comuns através do cosmos. Então, reações químicas parecidas com estas devem ser as responsáveis pela matéria orgânica no espaço interestelar e pelos aminoácidos nos meteoritos. Reações químicas similares devem ter ocorrido em 1 bilhão de outros mundos na galáxia Via Láctea. Vejam como é fácil fazer quantidades enormes desta coisa. As moléculas da vida preenchem o cosmos. Mas como seria a vida em outro lugar? Mesmo se ela tivesse uma química molecular idêntica à da vida na Terra, o que eu duvido muito, ela não poderia ser similar, muito similar, na forma aos organismos familiares da Terra. O processo evolutivo deve criar em outro lugar criaturas muito diferentes de qualquer uma que nós conhecemos. Pense num mundo parecido com Júpiter, com uma atmosfera rica em hidrogênio, hélio, metano, água e amônia, na qual moléculas orgânicas podem cair dos céus como o maná do paraíso, como os produtos da experiência Miller-Urey. Poderia haver vida em tal mundo? Bem, há um problema especial. A atmosfera é turbulenta e lá no fundo, antes mesmo de chegarmos à superfície, é muito quente. Se não tiver cuidado, você será levado para baixo e fritado. Então, um jeito de fazer a vida é reproduzir antes de ser fritado. A turbulência vai levar algumas de nossas crias para camadas mais altas e mais frias. Tais organismos poderiam ser muito pequenos. Nós os chamamos de afundadores. O físico E.E. Salpeter e eu, em Cornell, calculamos alguma coisa sobre os outros tipos de vida que podem existir em tal mundo. Imensos balões vivos poderiam flutuar, bombeando gases pesados de seus interiores ou mantendo seus interiores aquecidos. Eles poderiam comer as moléculas orgânicas no ar ou fazer as suas próprias com a luz do sol. Nós chamamos essas criaturas de flutuadores. Nós imaginamos flutuadores com quilômetros de extensão, enormemente maiores do que a maior baleia que já existiu. Seres do tamanho de cidades. Nós os concebemos dispostos em um bando preguiçoso, até onde o olhar alcança, concentrados nas correntes de ar ascendente em um imenso mar de nuvens. Mas pode haver outras criaturas neste ambiente alienígena. Caçadores. Os caçadores são rápidos e manobráveis. Eles comem os flutuadores tanto por suas moléculas orgânicas quanto por seu estoque de hidrogênio puro. Mas não pode haver muitos caçadores, porque se eles destruírem todos os flutuadores, eles mesmos vão morrer. A física e a química permitem tais formas de vida. A arte as apresenta como uma certa realidade, mas a natureza não é obrigada a seguir as nossas especulações. Porém, se há bilhões de mundos habitados na galáxia Via Láctea, então eu acho que é provável que haja alguns lugares em que possa haver caçadores, flutuadores e afundadores. A biologia se parece mais com a história do que com a física. Você tem que conhecer o passado para entender o presente. Não há teoria profética na biologia, assim como não há teoria profética na história. A razão é a mesma. As duas matérias ainda são muito complicadas para nós. Mas podemos nos entender muito melhor entendendo outros casos. O estudo de um único exemplo de vida extraterrestre, não importa o quão humilde, um micróbio estaria ótimo. Vai tirar o provincialismo da biologia. Vai nos mostrar o que mais é possível. Até agora, nós ouvimos a voz da vida em apenas um único mundo. Mas pela primeira vez, como iremos ver, iniciamos uma busca científica séria pela fuga musical cósmica. Cosmos, atualização. Em anos recentes, nós aprendemos muito mais sobre a origem da vida.
Vocês lembram do RNA, aquele ácido nucleico que nossas células usam como mensageiro, levando a informação genética do núcleo da célula? Bom, descobriu-se que o RNA, como a proteína, pode controlar as reações químicas, tanto como produzimos o próprio RNA, o que as proteínas não podem fazer. Muitos cientistas agora estão imaginando se a primeira vida na Terra foi uma molécula de RNA. E agora parece plausível que a molécula-chave para a origem da vida tenha caído do céu há 4 bilhões de anos. Cometas passaram por aqui trazendo muitas moléculas orgânicas. E elas caíram em grande número no início do planeta Terra. Também imaginamos a extinção dos dinossauros e da maioria das espécies no planeta Terra há 65 milhões de anos. Agora sabemos que um grande cometa atingiu a Terra bem nessa época e a poeira levantada com essa colisão deve ter esfriado e escurecido a Terra, talvez matando todos os dinossauros, mas poupando os pequenos mamíferos peludos que são os nossos ancestrais. Pode ter caído outro cometa provocando uma extinção em massa em outra época. Se foi verdade, isso significaria que os cometas nos trouxeram tanto a vida quanto a morte.